Sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do Lugar é Lucro e o 8º episódio, quase nono, inclusive, quase pegamos o time perfeito, do Tijolo Cast. Eu sou o João Vitor Viapena, atuo como head de parcerias aqui do Space, mas mais importante sempre que eu são os nossos convidados. Inclusive, hoje a gente está numa mesa compartilhada muito interessante, que é um episódio junto do Lugar é Lucro com o Tijolo Cast, então vocês vão entender um pouquinho mais o porquê disso daqui a pouquinho. Mas antes, queria apresentar as pessoas mais importantes da mesa. Depois de mim, evidentemente. Queria começar com o Zago. Por favor, se apresente aí, pessoal. Olá, pessoal. Meu nome é Antônio Carlos Zago, sou arquiteto e urbanista, consultor do Sinduscom, RS. Tenho um escritório de arquitetura que atua junto a construtoras e incorporadoras no mercado há mais de 40 anos e gosto muito de tratar dos temas de urbanismo em função do que a gente consegue ver a cidade como um todo, não a partir do terreno, mas a cidade como um todo. Esse é um lado que me chama bastante atenção, que eu gosto muito de discutir. Muito bem. Fred, por favor. Sou o Fred, sou um dos diretores aqui, idealizadores do Tijolo, entusiasta aí de inovação, também de inovação no mercado imobiliário, que é o que a gente busca fomentar um pouco aqui no Tijolo. Prazer estar aqui recebendo vocês na nossa casa aqui. Vamos bater esse papo aí agora juntos. Muito bem. Para quem não conhece o Tijolo, em um minuto... O Tijolo ele é um ecossistema formado por empresas do mercado imobiliário. Então a gente tem aqui incorporadoras, imobiliárias, prestadores de serviço, todos juntos, numa grande comunidade, aqui num grande ecossistema onde todos se conectam, onde a gente traz também muito as startups para estarem aí junto com nossos programas e trazendo inovação para todas essas empresas que fazem parte. São mais de 42 empresas hoje aqui, já no nosso ecossistema aqui do Tijolo. Boa. Cara, então tu é o cara da inovação. Se eu precisar de alguma coisa de inovação no mercado imobiliário, eu vou perguntar pra ti, isso? Eu não, o Tijolo. Tu fala com o Tijolo. Eu não. Então tu tá tudo na minha cabeça, mas então vou perguntar pra ti. Mas pode perguntar. Ótimo. Um pouco dos números também do Tijolo. São 40 empresas, que tu comentou? Isso, mais de 40 empresas. A gente já tá aí com quase 2 anos aí da operação. Boa. A gente fica aqui dentro a gente tem uma sala, essa sede que a gente tem uma sala dentro do Instituto Caldeira, que fica aqui no nosso ladinho aqui. E a gente está, assim, também incorporando bastante o nosso banco de startups. Então, cada rodada a gente roda um programa que se chama Viga, que é um programa de matchmaking, Então, a gente une a dor do mercado, as necessidades das empresas, com as soluções que já existem e que nem sempre são de conhecimento delas, Então a gente já está rodando, foram 3 versões já. A primeira versão foi jornada de compra e venda do imóvel, depois jornada de implementação do condomínio e por último a gente fez um programa junto com o Sinduscom até, que foram soluções mais ligadas a Construtex, e canteiro de obras. Então tá bem bacana, assim. Bastante coisa acontecendo, muita troca entre as empresas também, Isso que é legal. Boa, já vamos falar sobre o que está acontecendo para deixar todo mundo a par, inclusive. Zago, para quem caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, está vendo pela primeira vez, como é que é o teu trabalho dentro do Sinduscom, para quem também contextualizar? Bom, nós basicamente dentro da área de incorporação imobiliária, a gente trabalha muito com a prefeitura e com a legislação edilícia e legislação urbanística do município, ou dos municípios, porque o Sinduscom é RS. Nós, do ponto de vista técnico, nós fazemos essa interação e a discussão de todas essas legislações. Todo o arcabouço normativo, vamos chamar assim, que rege a construção civil, dentro de Porto Alegre, a gente interage. Nós prestamos consultoria exatamente nesta área. Discutimos a legislação com o pessoal da prefeitura, com a Câmara de Vereadores, discutimos internamente e procuramos trazer para dentro do mercado imobiliário, para dentro dos escritórios de arquitetura, que é que aplica as leis, segurança jurídica. Na medida que tu interpreta as leis, na medida em que tu consegue detectar dificuldades de aplicação ou critérios diferentes de aplicação por parte dos técnicos da prefeitura quando revisam, a gente consegue limpar e fazer com que a lei seja mais clara, transparente, gerando, que eu falei anteriormente, segurança jurídica. Muito então, bem. eu atuo basicamente nesse segmento. Existem outros colegas arquitetos, advogados também, pessoal da área também da biologia, meio ambiente, que a gente atua
também, eles não como contratados. Mas a gente tem um fórum, então, para discussão. Nós temos um fórum que se chama Fórum de Legalização, que é que nós interagimos tecnicamente também com as construtoras e incorporadoras. Que não é da legalização de drogas, né? Assim, não estamos falando de ainda não chegamos nesse ponto, né? Mas, só para deixar claro para todo mundo que está ouvindo. Não é aquilo que você quem sabe um dia a gente paute isso. É porque muitas vezes, dependendo do estágio da economia, a construção civil se torna uma droga. Então, a gente acaba também militando nessas... Hoje em dia... Mas para evitar que se torne uma droga. O atual plano diretor, nós podemos considerar que é uma droga. Então, em vários aspectos. Né? Então, nós trabalhamos com drogas também. Muito bom. Para quem não conhece a Space, por gentileza também, Francisco, Arthur. Então tá, prazer. Para quem já está aqui no 8º, 9º episódio, dependendo de onde que está ligado, né, no canal. Meu nome é Francisco, sou o CEO da Space Hunters, a gente trabalha bastante com análise urbana. A gente tem clientes aí em alguns países, a gente tem ajudado, né, o pessoal das entidades que estão discutindo o plano diretor aqui de Porto Alegre para justamente conseguir entender como é que a cidade funciona, para conseguir dar insumos necessários, para saber por onde que vale a pena focar, né, o desenvolvimento, para onde é que vale a pena a gente focar os esforços, e até para ter insumo de argumentação para quem acaba sendo contra, né? Então tem gente que não está muito afim de discutir, a gente consegue entrar com dados e tudo mais. A gente tem feito isso em alguns países do mundo, nessa parte de entendimento da malha urbana. Então mais ou menos é isso, assim, bem rapidamente o que a gente faz. Maravilha. Arthur? Bom, para quem não me conhece também, meu nome é Arthur Dias Duarte, sou sócio do Francisco, colega do João ali na Space Hunters, mais responsável pela parte de marketing, mercado, branding ali. E... nesse momento é bem legal nós estarmos aqui dentro do Tijolo Hub, do Instituto Caldeira, para debater sobre temas que estão tão ligados à realidade da cidade. Porque o próprio Instituto Caldeira veio para mudar um pouco a realidade da nossa cidade. É um instituto que diversas organizações tentam estimular a inovação, estimular a recuperação de um bairro que muito trouxe inovação, desenvolvimento para Porto Alegre, que foi o 4º Distrito, que era um bairro industrial, para quem é de fora de Porto Alegre e não conhece tanto Porto Alegre. É uma região que era composta por algumas empresas que tinham 3.000, 2.000 funcionários, e hoje são galpões abandonados, como aconteceu em muitas cidades brasileiras. E lidando com tudo isso, é muito legal podermos debater sobre muitas questões que estão intrínsecas à realidade, tanto do mercado imobiliário, mas à realidade de quem vive numa cidade. Então, é um prazer, com certeza, estar conversando com vocês e com o Fred, com o Zago aqui dentro. Pegar esse gancho da conversa, eu acho que esse case do Caldeira é um case que acabou se tornando, por consequência, um case imobiliário. Ele não nasceu assim. Eu participei desde o início, né? O prédio que está o Caldeira é onde pertence à minha família, né? E onde o meu bisavô começou as empresas dele. Era uma indústria têxtil aqui. E todo esse complexo em volta, o DC Navegantes, né? Todos os prédios que estão aqui em volta da gente faziam parte desse grande complexo fabril. E toda essa região do 4º Distrito, como ele falou, era uma região muito desenvolvida aqui, porque era onde todas as indústrias se instalavam, próximas do rio. Né? Inclusive, se a gente vê ali toda a parte dos bancos, né? Os bancos começaram por aqui, as primeiras agências do Banco do Brasil, né? Tudo começou nessa região aqui. E com o tempo, isso foi modificando, vamos dizer, vocês são muito mais técnicos que eu para falar disso, né? Mas eu vivi isso na pele, vamos dizer assim, né? Através da história da minha família. Isso foi cada vez mais saindo da cidade, né? Talvez por uma questão de imobiliária, de custo, né? E isso aconteceu em várias cidades do mundo. E eu começo a me envolver aqui nessa região de uma forma mais ativa através do projeto justamente do Instituto Caldeira, né? Por volta de 2017, final de 17, início de 18, eu fui para o Vale do Silício lá e lá nessa missão que eu estive lá, eu visitei alguns hubs de inovação. Um deles foi a Plug and Play, que é o primeiro benchmark assim, do projeto Caldeira. E fiquei muito impactado, né, com o que eu vi, do que era, não conhecia, não sabia o que eram os hubs, não tinha noção disso. E aí fiquei bastante impactado pensando, puxa, como é que eu posso fazer para Porto Alegre, né, ter coisas como o que eu vi lá fora, né? E aí eu sempre falo que, assim, trazendo um pouco para a minha realidade, como é que eu consigo fazer com que mais pessoas permaneçam em Porto Alegre e consigam empreender, né? Eu sempre dizia para os meus colegas de colégio,
90% não mora mais aqui, né? Então esse projeto, como você mencionou, eu achei importante fazer o gancho, ele realmente é um transformador, sim, imobiliário, né? Porque a partir do Caldeira daí toda a região passa a ser mais desenvolvida e tem uma possibilidade de transformação, mas também ele é um legado para a cidade, né? Ele faz com que a nossa cidade se torne mais atrativa para empreendedores, para startups, né? E para a gente gerar conexões. Então isso é comparável, assim, eu nunca tive, né, lá no Vale do Silício, não sei se vocês tiveram também, mas é comparável o que a gente conseguiu criar aqui dentro do Instituto Caldeira, pelo menos? Assim, ó, o que eu posso te dizer? Eu posso te dizer do que as outras pessoas falam, porque o que eu falar vai ser tendencioso, né? Mas assim, a gente teve, o Alain Bertot agora esteve aqui, né, um dos casos urbanistas aí do mundo, e a gente tem um áudio dele, visitou o Caldeira aqui conosco, né, onde ele diz que foi um dos lugares mais incríveis em que ele já esteve. Né? Esse cara viajou o mundo inteiro, né? E diversas pessoas que conhecem os ecossistemas ficam assim muito impactadas com o que a gente está construindo. E eu sempre gosto de dizer, a gente está só no início, né? O Caldeira deve ter, acho que sei lá, talvez tenha 3 anos de operação já. Né? Agora a gente já está vendo expansão, já está pensando em criar um distrito aqui da inovação, né, em volta aqui. Depois a gente pode falar um pouquinho. Eu ia perguntar o que tu acha que é o próximo passo para evoluir isso para o resto da cidade, porque às vezes quem não está tão presente ainda se sente um pouco longe pelo morar mais para o centro, mais para o sul, olhando, a gente está bem na Zona Norte, né? Então mais para o sul e fica desconexo, né? Se eu não trabalho ainda no Caldeira, se eu não tenho nada no Caldeira. Como que se integra? O que eu acho que a gente tem... O primeiro desafio é transformar essa região aqui, né? Que já é um belo desafio. O 4º distrito, eles são vários bairros aqui, né? Da Arena até o centro, né? E também um bairro que tem problemas, tem coisas que a gente tem que resolver. A Arena é um dos problemas. A Arena é um dos problemas, não pelo time, que é ótimo, mas pelo entorno todo ali, né, que se criou, né, aqueles problemas todos ali. Achei que o Inter ficava no Beira-Rio. Mas, enfim, a própria Space Hunter trabalhou conosco nesse Master Plan, né, que a gente criou aqui com o escritório da Sólido aqui, da Urbia, né, a Urbia também que é uma startup que ajuda nesse tipo de projeto. E a gente criou um master plan aqui de desenvolvimento do entorno do Caldeira, vamos dizer assim, que a gente está aqui começando a chamar de Distrito Caldeira, enfim. A Space Hunters até ajudou nessa... Isso, exatamente. A gente também deu pitaco. Até depois vocês podem comentar um pouquinho, acho que é legal conhecer assim, os aprendizados ali que a gente teve, né, naquela vez. E esse projeto é em andamento, né? Então qual é o desafio agora? É trazer moradia para cá, mercado primário que a gente fala, né? Porque hoje a gente já tem uma massa de pessoas que vêm trabalhar todo dia aqui e todo dia tem que voltar para suas casas lá no bairro, né? Nos bairros mais distantes. E nisso entra muito de uma visão que vem sendo discutida fortemente hoje na cidade e que tu, acho que melhor que ninguém, pode também abordar, assim, o que tu observa que é importante para ter moradia, ter de fato uma região com vida numa cidade. O que tu observa que é importante para isso? Se nós pegarmos essa região da cidade aqui, que era um bairro industrial, se nós ultrapassarmos a Sertório, nós vamos ver a Presidente Roosevelt e a própria Farrapos, que era um distrito residencial. E esse distrito residencial abrigava muitas das pessoas que trabalhavam aqui. Então, foi criada uma atividade, né? E a partir dessa atividade se irradiou outras atividades, o residencial. O planejamento urbanístico, ele é relativamente simples de se fazer, ou de se imaginar como fazer. Tu pega uma superfície com água, deixa paradinha. Aí se tu jogares uma pedra, ela vai formar uma onda, né? Uma bacia. Uma pedra. O planejamento urbanístico é assim, são as pedrinhas, a cidade é a superfície de água. Aquilo que tu quiser movimentar dentro da cidade, tu lança, através de legislação, através de incentivos, né? Tu lança ali e ela vai provocar uma onda. A primeira onda, e por isso que o Alain Bertot ele coloca com muita propriedade, que não pode dissociar planejamento urbanístico de economia. Né? Não pode dissociar. As coisas andam juntas. E a pedrinha, normalmente, é uma questão ligada ao mercado, ligada à economia. É uma pedrinha de atividade, né? De atividade econômica. Né? Tu larga essa pedrinha e tu espera as coisas vão acontecer. Eu tive a oportunidade de visitar, tempos atrás, a convite da Prefeitura de Barcelona,
para conhecer assim, as startups, como é que as coisas funcionavam, especialmente o bairro... 22 arroba. 22, né? Eu tive lá também. Que era um bairro tipo esse aqui, industrial, né? Mas quando foi feito o Plano Cerdá, foi colocado já esse bairro industrial, mas ele já mesclou a atividade residencial de alta renda, baixa renda, todos... E as universidades também, né? Mas lá no passado, ele já mesclou isso na cidade como um todo. Então as pessoas moravam, trabalhavam, tinham as escolas, etc., tudo muito próximo. Então foi muito interessante desse ponto de vista. E aqui para nós, as atividades econômicas que vão dar um novo boom. Passou o ciclo da industrial em Porto Alegre, não deveria ter passado. Eles tentaram substituir pela indústria da inteligência, não conseguiram ainda, mas eu acho que tem condições de fazer. Mas retiraram uma coisa sem ter o substituto imediato, né? Até em Porto Alegre, um erro gravíssimo do ponto de vista do planejamento urbanístico, né? Que se colocaram lá na Restinga para ser um bairro operário, né? Imagina, passar caminhões, passar... Não tem estrutura de escoamento de produção. Não existe, né? Enquanto não criar a estrutura viária lá pelo extremo sul, que liga a região metropolitana, não tem como dar viabilidade. Então, assim, a questão urbanística, ela vem a partir de estímulos. Bom, as cidades, elas se desenvolveram, elas foram criadas a partir desse tipo de estímulos. Tinha lá um pessoal produzindo na atividade primária, eles precisavam trocar, fazer o escambo das suas mercadorias. Um cara um pouquinho mais avivado, bom, vou botar um ponto de encontro dessas pessoas. Então começou uma atividade econômica, começou, deu a demanda para uma atividade social, deu atividade para serviços e se formaram as cidades. A legislação veio bem depois, para regrar essas atividades, mas sempre os estímulos. O estímulo econômico, né? De mercado, quando falo, especialmente para mim, assim, mercado imobiliário. Não é. O mercado imobiliário é um mercado que surfa a onda do resto dos mercados. Se não tiver a onda, ele não vai surfar. Né? Para nós, o melhor para nós é o melhor para a cidade. E nesta ordem, melhor da cidade é o melhor para nós. Se tu vai fazer um imóvel comercial, não tem ninguém para alugar, ou vai fazer um imóvel residencial, não tem ninguém para comprar. Né? Se não tiver o estímulo de uma atividade econômica, como eu vou botar as pessoas para morar no entorno, seja o que for? Mas é uma pergunta, tu falasse muito da questão de gerar estímulo e que foi tentado gerar um estímulo para tirar a indústria de determinada região e botar lá na Zona Sul, né, na Restinga. Quando é que começou, tu acha que a legislação atrapalhou muito dessa região que a gente está aqui continuar sendo industrial? O plano diretor teve alguma coisa a ver com isso? Ou foi só uma coisa natural? A cidade ficou cara, as empresas saíram? O plano diretor, eu não vou dizer que tivesse alguma coisa a ver com isso, mas ele também contribuiu de uma certa forma. Tem uma área da cidade aqui no 4º distrito, especialmente nesta zona onde nós estamos, não é permitido atividade residencial, né? E na medida em que tu começa a criar esse tipo de barreira, tu também começa a tornar mais caro a manutenção dos teus trabalhadores. O custo de passagem, deslocamento, as pessoas vão procurar um emprego mais próximo, etc. Então, quando tu proíbe determinados tipos de atividades, em primeiro lugar, eu acho assim que tudo que é tão proibido assim, ele se transforma numa barreira muito forte. Mas por que teoricamente tu deveria, alguém algum dia proibiu uma edifício residencial aqui? É assim, é que na verdade pensava-se em não permitir que houvesse a convivência residencial e industrial para blindar a indústria. Tu tem uma indústria, daqui a pouco a indústria lança uma fumacinha, aí o cara que está morando do lado, está me poluindo. Então começam as disputas, né? E mais assim, pelo tipo de atividade mesmo, o que circula pelo bairro, etc. Mas que eu acho um erro. Eu acho que assim, as pessoas, quanto mais próximas do trabalho morarem, melhor para as pessoas, melhor qualidade de vida. É muito melhor do que a fumacinha que possa estar saindo da chaminé da indústria, né? Ele chegar em casa mais cedo, ele estar junto com a família mais cedo, ele poder ter uma atividade de esporte, sabe? O cara que mora lá na Restinga e trabalha aqui na zona... Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, ele trabalha aqui na Restinga, ele não tem condições de estudar,
Que horas ele vai dormir? Agora, se ele morar próximo do emprego, ele pode trabalhar e ele pode estudar. Ou seja, isso aí também estimula que as pessoas mudem a sua qualidade intelectual, o seu nível socioeconômico, através... Isso tudo o plano diretor que faz, encurtando distâncias, né? Tornando a cidade, os chamados bairros completos, né? Mas encurtando essas distâncias, tu gera qualidade de vida e oportunidade para as pessoas. O poder que tem, né, o plano, porque ele pode transformar a vida de uma pessoa. Né? Pessoa trabalhando mais perto morando mais perto do trabalho, ela pode estudar, como ele falou, pode, né, se melhorar intelectualmente, prosperar, né? Enquanto que, enfim, é tudo uma questão de tempo, né, que a gente perde nessas... E Fred, como tu tem observado a inovação e as empresas que prestam serviço para todos os players que estão envolvidos nessa realidade, como tu enxerga o papel dessas empresas e da inovação dentro da mudança de realidade num mercado assim? Como é que a gente começou o projeto aqui, né? A gente foi primeiro instigado por uma empresa de dentro do mercado imobiliário, que era próxima da gente, que dizia que não havia uma conexão, né? E a gente viu isso realmente aqui, às vezes a imobiliária não fala com a incorporadora, uma imobiliária não fala com a outra, e tem muitas trocas, só a simples troca e a conversa já é muito rica, né? E aí quando a gente bota uma pimentinha e diz, olhem o que está acontecendo em termos de tecnologia. E aí ao mesmo tempo a gente teve acesso a uma pesquisa que a gente usa na nossa apresentação do tijolo, de Harvard, que traz um ranking, né, das indústrias mais evoluídas em termos de digitalização e inovação. E a construção civil aparecia em penúltimo lugar. Né? Qual era o último? O último era caça. Tá? Caça. Né? Que ainda é raiz. Né? Basicamente ainda é raiz. A gente até brincava com isso. Até, né? Pô, aqui, vocês só estão ganhando nós só estamos ganhando da caça. A galera que está caçando com um arco e flecha. Isso. E em cima, 2 lugares acima da construção civil estavam os governos, né? Que são extremamente ineficientes. Então, assim, boa, hein? A gente olhou isso, e isso é uma pesquisa séria, global, né? E a gente olhou isso como uma oportunidade, né? A gente falou, gente, isso aqui a gente não está criticando o mercado, isso é ruim para todo mundo, é ruim para o cliente, é ruim para a indústria. E aí a gente viu que, poxa, qualquer pequena modificação que é feita aqui causa um grande impacto, né? Porque é uma indústria tradicional que sempre as pessoas constroem desde as pirâmides, vamos dizer assim, empilhando tijolos, né? Tá ali os tijolinhos na parede ali, né? E a gente sempre pensa que não, isso aqui não vai ser impactado. Né? Pô, olha quantos anos a gente já faz, que a gente compra terreno, né? Vai lá, pega os investidores, constrói um prédio, vende apartamento. Acham que não tem mistério. Eu tava agora no Inovar lá, que tem o Sinduscom em Capão, né? Um evento de inovação do Sinduscom. Nós estávamos na nossa militância aqui, não podemos dizer. Sim, no plano diretor, né? Teve um negócio do plano diretor. E a gente fala assim, né? Quando é que pegando exemplos, né? Quando é que a indústria de táxis imaginou que ia ser impactada por um aplicativo, né? Quando é que o Hilton achou que o Airbnb ia surgir e ia disruptar o mercado dele, né? Sem construir nenhum prédio, né? Então esses exemplos, né? A gente usa porque, cara, o que acontece hoje no mundo? É um cenário extremamente difícil de empreender, na verdade, né? Justamente por causa da tecnologia também, né? Mas também porque a gente vive num mundo cada vez mais complexo, mais instável, né? Agora a gente está falando muito de mudanças climáticas, né? O tema do momento aí. E a gente vê também um impacto grande que a tecnologia causa, né? Por exemplo, eu sempre falo, no passado ninguém falava de inteligência artificial. Até lançarem o ChatGPT, né? Que está disruptando aí o mercado. Então, isso tudo faz com que a gente tenha que estar constantemente olhando, né, para frente essas tendências, né? E de alguma forma conseguindo, né, nos adaptarmos mais rápido. Esse é o jogo hoje, né? Como é que as empresas, né, se tornam mais flexíveis e as pessoas mais aceitando essas inovações e utilizando isso a seu favor. Sim. Mas para quem caiu de paraquedas, assim, o que seriam inovações que você está vendo do mercado imobiliário? Assim? Pô, coisas que vocês, inclusive, já conseguiram fomentar como tijolo. Não, é que são muitas empresas que estão sendo... A Space Hunters é um caso, por exemplo, né, que a gente pode usar aqui. Né?
Gostei da propaganda. A própria Urbia que a gente usou aqui no projeto do Masterplan e que atua muito em condomínios, né? Eles utilizam a inteligência artificial, né, para gerar uma série de simulações, né? Pega uma gleba de terras e começa a simular coisas que um arquiteto, um urbanista levaria muito tempo, né, criando todas essas simulações. Ela cruza o plano diretor, vê aproveitamento, vê as APPs e faz isso em um tempo muito mais rápido, né? Muito mais, então, muitas melhorias de eficiência no processo. A própria Place também, que a gente fala bastante, que faz isso, né, no campo mais das edificações, também faz esse cruzamento de dados, né, de possibilidades que tu pode usar num terreno, já gera um primeiro mapa ali do empreendimento. Então, assim, e outras coisas, fintechs, né, tem a Condocontas aqui, que é uma empresa que a gente convive aqui bastante também, que é uma empresa que explorou todo esse nicho de condomínios, né, e está conseguindo fornecer crédito para os condomínios, né? Uma coisa simples, mas que os grandes bancos não conseguiam, né? Quantos condomínios tem no Brasil? Um mercado gigantesco, né? Ela está conseguindo, através disso, então, né, conseguir trazer um benefício real para o cliente final lá do usuário do condomínio, né? Gerar melhorias. A gente tem a NetSpaces, que é uma empresa também que a gente conviveu, já foi nossa também associada aqui, que faz toda a parte de tokenização de imóveis, que é uma coisa que provavelmente vai acontecer, a gente não sabe quanto tempo vai levar, mas isso também é muito disruptivo para o mercado, né? Tu consegue fracionar um imóvel, consegue dar acesso a pequenos investidores que hoje não entram no mercado imobiliário, começa a conseguir investir no mercado imobiliário, tu facilita a transação de imóveis, né? Então, assim, para pegar alguns exemplos, é muita coisa que acontece, né? São muitas verticais, né? Isso ainda que eu não estou nem falando do canteiro de obras, né? Se entrar no canteiro de obras... Isso é um negócio que eu fiquei... A pesquisa que tu falou, ela foi feita nos Estados Unidos. Isso. Tá, aí que tá. Tipo, se tu vai ver a construção civil nos Estados Unidos, não é a mesma coisa que a construção civil aqui. Não. Que não é na China, por exemplo. Na China cai tudo. É tudo vagabundo a coisa que os caras fazem. É tipo, eles chamam de raspas de tofu. Raspas de tofu. Porque, constrói rápido. 2 anos depois, eles fizeram uma hidrelétrica no Peru que tem 1.000 e poucos pontos de revisão de problema estrutural. Que os chineses fizeram. Sim, os chineses fizeram. Cara, é tudo vagabundo que eles fazem. Eu tô falando Europa e Estados Unidos. Que loucura. Que é, tipo, a China tem técnicas... Né? As pessoas têm essa visão da China é que eles fazem muito rápido. A técnica que eles usam é boa. Só que, assim, o material que eles usam é ruim. Esse que é o problema da China. Porque é muita coisa toca de caixa e tudo mais. E corta custo e é muito número de coisas. Então, obviamente, a margem de coisas que tem problema é muito grande. Fora que às vezes até constrói para cair, porque, enfim... Não, mas é verdade. Às vezes eles constroem para ninguém morar dentro, só para construir e daqui a pouco gerar emprego ali e deu. Especulação pura. Mas a questão é, se tu olha uma obra nos Estados Unidos ou na Europa, não é a mesma coisa que a gente está falando de obra aqui. Estados Unidos, tu ergue uma casa em semanas. Tu faz uma reforma em dias. A material de vedação na Europa é outra coisa. E de um jeito diferente, né? O Brasil constrói de um jeito diferente. Eu já tinha visto várias coisas desse tipo. Porque a tecnologia deles... Então, assim, se nos Estados Unidos eles estão falando que a construção civil é em penúltimo, a gente tem que ver que lá nos Estados Unidos a construção civil não é a mesma coisa que a construção civil aqui. Nós estamos negativos aqui. Isso não se usa. Talvez isso a gente lá. perca para a caça aqui. Não se usa tijolo? Não. O tijolo hub nos Estados Unidos seria outro nome. Steel frame. Drywall frame. Steel frame. Assim, tu olha a construção de prédio nos Estados Unidos, parece outra indústria, é outra coisa. Na Europa, mais ainda. Na Europa, cara, vedação de paredes e tudo mais... Aqui no Brasil a gente coloca pastilha para fazer vedação de prédio. Eles há muito tempo não usam mais isso. Eles usam placas, onde só encaixa a placa Isso os chineses também usam, só encaixa a placa. E o negócio fica pronto mais rápido. Agora imagina como é que tá aqui. E tem uma coisa que a gente até bateu mais de uma vez aqui em podcasts nossos, que muitas vezes a gente critica o incorporador por fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola. Mas, e aí é uma visão minha, do porquê que muitas vezes a incorporação, a construção civil, não consegue galgar posições mais altas no ranking. Como que tu vai inovar
se tu tem diversos limitadores dentro da possibilidade de tu construir diferente, tu fazer uma cidade diferente. Aprovar um prédio, né? Para tu aprovar um prédio que é num bairro X, tu tem que falar com a associação dos moradores do bairro Z. Não, e mais que isso, né? É um mercado muito regulado, né? Muito regulado. Eu vim do mercado financeiro antes, que também é extremamente regulado, e a gente não consegue fazer muita coisa. Eu também, cara. Legal. A gente tá... Alguém mais, não? Agora você achou. Não é Aqui é os fácil. arquitetos. Não, para eu fazer a campanha de marketing lá, propaganda, eu tinha que pedir autorização para a Ambima, né? Para saber se eu podia fazer ou não. Então, assim, eu acho que tudo isso impacta, né? Existe um temor também, né? Por exemplo, a gente tem uma empresa que é a Vergraf, né? Que faz vergalhões de fibra de vidro e usa grafeno e tal, bem bacana. São super inovadores, né? E é um negócio que, enfim, tá modificando, né? O grafeno, uma nova liga aí que está sendo desenvolvida. E eles estão nessa batalha também de, né, como tem que transformar a legislação, normativa técnica. Eu não sou perito no segmento, mas sei que tem também barreiras de entrada, né, para esse tipo de inovação, e é uma indústria gigantesca, né, com muita influência política também. Tem tudo isso. Né? Tu imagina assim, o Código de Edificações, que é uma lei bastante importante aqui dos edilícios de Porto Alegre, ele até hoje, lá, não me lembro qual artigo, parece 45 do GM. Vocês não sabem qual é o artigo mesmo, então eu posso dizer qualquer um. Vai ser por Se alguém verdade. souber, comenta aqui nos comentários. Você vai ver que vai ter 0 comentários nesse número. Mas tem lá um artigo que fala a respeito das vedações. Então ele coloca como parâmetro um tijolo maciço ou tijolo furado. Que as paredes externas, se forem de tijolo maciço, elas têm que ter... vocês também não vão saber o número, mas me parece que é 20 centímetros de espessura. De tijolo furado. Né? Hoje nem se fala tijolo, se fala em blocos, né? 25 centímetros. Esse é o parâmetro. Eu fazia parte na norma, o tamanho do tijolo tem que usar. E a espessura da parede, então, que tu tens que ter, para isso garantir a questão de questões térmicas, de umidade, de e se esse cara não segue a norma? Etc. Não, aí então assim, eu fazia parte da comissão consultiva do Código de Edificações há um tempo atrás, quando começaram a surgir outros tipos de materiais. E batia na parede, pelo amor de Deus. Vão começar, em vez de tu dizer o material, diz a performance que tu quer, que tu deseja do material para determinadas circunstâncias. Mas, né? A gente teve um evento do plano diretor com o Ricardo Gomes, o vice-prefeito, né? Sim. E o Cláudio Teitable lá também do Sintuscom participou, o presidente do Sintuscom. E aí o Ricardo comentou um negócio que eu não sabia, não sei se vocês já sabiam, mas a altura dos prédios de Porto Alegre foi definida, né, em função do alcance da escada dos bombeiros. É sério? Isso eu não sabia. Então, assim, para mim, se os bombeiros conseguirem mudar, eu fiquei pensando assim, como é que os bombeiros de Nova York, né, acessam nos prédios de... É que lá eles têm o Homem-Aranha. Porque deve ter alguma solução, né? Sei lá, vai criar uma escada. Não, à toa não tem o Gaúcho Aranha. Então, charada de bombacha não dá para escalar. Não, a bombacha é complicado. A alpargata não escorrega. Mas essa é a explicação histórica do negócio da altura, né? Na verdade, eu não sei se isso aí é uma coisa muito folclórica, mas porque a escada Maggius, de qualquer forma, ela atinge 20 e poucos metros, 30 metros. Nós temos edifícios de Santa Cruz, etc, que... Eu acho que foi... Isso é um preconceito que houve aqui em Porto Alegre com relação à altura. Um preconceito. Pessoas... Olha como é que eles chamam o prédio de 13 andares, né? Espigão. Então, isso é preconceito. Isso aí não é técnica, isso aí não é raciocínio lógico, isso é preconceito. Não tem outro como chamar. E por que o trabalho de vocês, quando analisam a cidade, tu vê que Porto Alegre, em termos de regiões aqui, os bairros melhor aproveitados são os bairros que tiveram mais densidade, ou conseguiram mais densidade por volumetria, né, por altura, ou por ocupação do terreno. Mas sempre assim, coisas que depois, ao passar do tempo, começaram a dizer, não, isso é ruim. Como é que vão dizer que Bonfim é ruim? Se tem tudo, tu sai da porta do teu prédio, tu tem tudo ali na calçada. Como é que vai dizer que isso é ruim? Eu ouvi. Eu tava lá na semana passada, lá na discussão do plano diretor, eu olhei e falei assim, a gente tem que reduzir os recuos. Sim.
Tu já conheceu Barcelona? É um horror, claustrofóbico, Paris, que horror, a gente tem que ter ventilação. Então, sim, eu fiquei surpreso, mas tem gente que é contra. Tu fala sobre essa questão da ventilação na tua palestra, né? Que tu disse que é o negócio do vírus, né? Que o pessoal tinha aquela... Inclusive, restrições sanitárias. Inclusive, a gente pode botar o link da palestra que a gente fez aqui no Caldeira. Não, já está. Já está, o pessoal está vendo aqui. Já vai estar aqui, está aqui embaixo do nosso vídeo, tem o link da palestra que a gente fez aqui junto com o Fred. Foi muito legal no Caldeira. o apanhado histórico ali, acho que vale a pena. Até para contextualizar o porquê também que nós estamos falando tanto de plano diretor em Porto Alegre, para quem não está por dentro, né, está havendo a discussão das mudanças possíveis no plano diretor de Porto Alegre, que é um plano que ele está parado no tempo, vamos dizer assim. E tudo que a gente está falando de Porto Alegre pode ser aplicado em diversas cidades. Curitiba ganhou agora, faz acho que uma semana melhor dessa gravação. Cidade mais inteligente do mundo. O que é uma cidade mais inteligente do mundo? E isso é legal. Eu não sei, minha inteligência não alcança lá, então não estou... Mas aí tem uma pergunta que eu queria fazer. Serve para várias, né? Eu só ia comentar que é legal eles olharem, porque muito do que saiu daqui de Porto Alegre foi o que serviu de espelho de plano diretor para muitas cidades brasileiras. Então, por isso que é legal. O Torga Onerosa, que é o solo criado daqui, Mas o que tu respondeu para eles quando eles falaram de Barcelona? Eu não tinha que falar. Não, eu falei assim... quieto, o que eu falei assim, mas a gente tu concorda, tem que deixar o terreno mais barato. E o cara, sim. Tá, mas tu não quer reduzir os recuos, não. E tu não quer aumentar a altura, não. Eu falei, então, como é que tu vai deixar o terreno mais barato? Tu falou, foda-se, o importante é minha casa e minha vida. Essa foi a resposta dele, ele encerrou a conversa. Mas aí que tá, eu ia te perguntar, bom, tu já respondeu, aqui a gente criou muita coisa idiota que foi exportado, né, para o Brasil inteiro, né? Em Porto Alegre começou muita coisa idiota de plano diretor. Eu tenho uma para falar depois aqui. Como é que no interior, tu falou que o Sinduscom atua fazendo também atua, né, fazendo consultoria para cidades do interior, questão de plano diretor. Elas adotaram muitas das loucuras que a gente adotou aqui no interior do estado? Muitas das loucuras, muito. Codificações, inclusive, assim, quase que copia e cola. Várias vezes eu já tive conversando com o pessoal do interior sobre plano diretor e tal. Eles perguntam as coisas que tem aqui. Ou seja, eles estão focados em algo daqui. E é muito difícil tu tirar essa cultura. É dificílimo tu tirar essa cultura. Por isso que todas as cidades são tudo igual. Tu vai para as cidades, é tudo igual. E é assim nos outros estados? Se eu pegar São Paulo, Sorocaba, São Paulo... Não, cada um tem suas culturas, né? São Paulo... É que a gente tem modelos e modelos, né? A gente diz que quanto mais densidade, com mais densidade, tu pode gerar melhor qualidade de vida. Não necessariamente, depende de como tu vai aplicar. Tudo depende de como vai aplicar. Como vai aplicar. Então, isso é o exemplo de São Paulo, por exemplo? Eu acho que tem determinados bairros de São Paulo. São Paulo é uma cidade que ela conseguiu fazer uma densidade bastante forte, mas São Paulo é uma cidade que ocorre entre muros, intramuros. E isso aí se transforma numa cidade um pouco difícil de tu humanizar. Né? Em São Paulo, não tem aqui que tu vê arborizado, tu vê o prédio, tu vê a casa atrás de São Paulo, é muro e grade. Muro e grade. Então, assim, isso aí então, é difícil tu citar como um bom exemplo São Paulo. São Paulo tem realidades diferentes se tu atravessa a avenida, né? Então, às vezes tu tem, por exemplo, tu tá do Morumbi para a região ao lado, tu sente Morumbi, cara, muro, casa. Não é é Morumbi. Morumbi. Então, tu não tem... Para ter vida na calçada no Morumbi é muito difícil. Aí tu vai no Itaim, tu tem a avenida ali com bastante largura de calçada, mas como o prédio em si está muito deslocado também, não tem uma vida tão forte comercial ali. Tu não tem densidade nas laterais. Está longe da calçada. Está longe da calçada. Muitas dessas pessoas que discutem que é contra a verticalização, né? O perfil da cidade Skyline, que é assim, prédio alto, parte de baixo, isso a gente não vê. Tu não anda assim, né? Vai tropeçar numa raiz de uma árvore se fizer isso. Né? Mas o recuo frontal, eu não estou falando do recuo de jardim, mas o recuo frontal dos prédios é a mesma coisa. Se o prédio é mais alto, ele recua mais. Então esse S que é feito, isso a gente vê. Isso é ruim pra gente. É ruim pra humanidade. A Avenida Independência é um horror.
A gente falou no evento do Inovar lá, falaram o Ronaldo Rezende, que citou lá da Independência, assim. E aí que aquelas fachadas que eles conservaram, que é tombado, sei lá o que, aí que constrói uma coisa, ele falou, uma coisa horrível na frente, uma coisa horrorosa atrás. Né? Assim, que mantém uma casa antiga, uma casa antiga que nem é historicamente. E o prédio vai lá para trás. E o prédio fica um treco horrível. E às vezes, que nem o caso na Avenida Independência, que em Porto Alegre tem aquele casarão ali, né? Quase Isso, na Ramiro Barcelos. Aquele casarão tentaram fazer uma galeria. Tu entra, tá as moscas. Não tem como gerar ali um fluxo de pessoas. E isso... Tem um muro na frente. E isso é uma realidade em muita cidade brasileira. A gente foi fazer estudo em Sorocaba. Parece uma cidade fantasma. Em qualquer horário do Sorocaba, dia. tu tem a região de alta classe, que fica pro sul do centro. E aí é Campolim, ali o bairro. E aí, o que tu tem lá? Densidade baixa, prédios tudo afastado e ninguém na calçada. Aí na parte central da cidade, onde tu consegue ter a densidade, é uma região de baixa renda. E aí o cliente tem como fazer mais um café do gênero, não tem onde ele colocar. Porque ou ele coloca num bairro super popular denso, ou ele coloca num bairro elitizado, rarefeito. Ou depende do shopping e tem que pagar um absurdo para... Então é tudo assim. Tu vê isso, tudo são as pedrinhas dentro da... Né? Jogaram mal a pedrinha. Acho que o plano diretor não jogaram uma pedra, o plano diretor não jogou uma pedra, jogou outra coisa. Não, ele pegou uma mangueira, ele começou a sugar a água. Não, jogou, mas não foi uma pedra. Um meteorito. E aqui, nessa região aqui, a gente tem uma figura que eu não sei se vocês conhecem, que é o imóvel listado. Não sei se vocês já ouviram falar. Petrópolis tem bastante essas coisas. Não, mas aqui é campeão. E tu sabe que... Explica para o nosso o que é um imóvel listado. O listado é o seguinte, o listado você não pode mexer, não pode fazer nenhuma alteração, mas você não tem a contrapartida, você paga o IPTU. Porque geralmente quando o imóvel é tombado, né, você tem o dever de conservar o imóvel, é histórico, mas você tem o abono de IPTU. Uma coisa justifica a outra. Aqui a gente não tem que conservar, mas não recebe nada em troca. Nada. E tem todas as amarras, você não consegue desenvolver um projeto. Então, e várias dessas edificações nem são históricas. Não tem galpões ali do shopping, enfim. O prédio do Caldeira é listado, né? Aqui talvez sim, acho que tem um valor histórico, é uma indústria, enfim, tem uma coisa, construção bonita, tudo. Eu vou prestar uma consultoria agora. Mas, a gente já está trabalhando nisso. Mas é isso assim, só mais para informação. Legal. A nova lei do inventário de Porto Alegre, ela dá um bônus para o proprietário que mantiver o prédio, né? Com solo criado. Tu mantém o prédio, tu continua com a edificação, né? Mas tu ganha solo criado que tu pode vender no mercado, né? Que outorga a neurose. Isso aí já ajudou, tem ajudado bastante para os proprietários de prédios listados. Mas mesmo assim, resolve um pouco do problema do dono do prédio. Mas o problema é a quantidade de prédios listados e os critérios para listar os prédios. Isso é um absurdo. Porque assim, só para completar, assim, do ponto de vista urbanístico, se tu pega, eu tenho um quarteirão, aí eu listo um prédio aqui, outro lá, eu transformo isso aqui num queijo suíço. Se tu pegar os pequenos terrenos inviáveis de se empreender aqui em Porto Alegre, fazer o somatório, nós temos um grande vazio urbano. Um grande vazio urbano. Em locais que deveriam ser, que tem toda a infraestrutura, porém eu não posso empreender. Desculpa, Francisco. Não, é bem isso. Eu me lembro uma vez que eu estava na faculdade de arquitetura ainda. E aí tinha um pessoal do patrimônio histórico do município, estavam fazendo uma palestra, que era lá que o professor não quer dar aula e chama o pessoal para dar palestra. E aí um colega meu perguntou a pergunta que eu ia fazer. Perguntou assim, tem 3 casas na Cristóvão com a Bordini, que elas avançam na calçada, a calçada fica de 50 centímetros. Sim. Ele falou assim, por que aquilo está tombado ou não? E a guria falou assim, não, aquilo está listado. E ele, mas por quê? Ela, não tem nenhum patrimônio, não tem nenhum valor histórico mesmo, é só para manter a memória do bairro. Os caras fuderam com a rua, fuderam com todo mundo, desculpa o palavrão, mas ferraram com todo mundo. Eles dizem, não, o prédio é feio, a casa é feia, não tem nenhum valor histórico, não tem nenhum valor cultural, mas é que é bom manter a memória afetiva do que já foi uma vez aquela rua. Cara, que loucura!
Viu como eu mantenho a memória histórica? A gente sempre lembra delas, né? É que não tem critério, né? A gente tem aqui na frente essa casa... Porto Alegre é uma que grande memória histórica. Que a gente tá vendo ali, ó, é a casa que o meu bisavô morou, tá? Quando ele veio do interior, ele morava ali. E aí tem uma história bacana ali que diziam, quando ele veio olhar o imóvel, não, isso aqui tu não compra que é mal assombrada. Aí ele falou, tá bom, deixa eu experimentar a casa aí, dormir na casa. E aí ele descobriu que tremia o chão da casa por causa do trem. Né? Então ele acabou comprando a casa, né? Até esses tempos eu descobri que tem uma startup que só atua nesse mercado de casas mal assombradas. Eles dizem um negócio. Sério? Eu li um negócio assim. Mas ali sim, então eu acho que tem coisas, né? Tem casos e casos, né? Nós mesmos não vamos querer derrubar aquela casa, né? E eu acho que tem coisas que a gente é interessante proteger, mas tem outras coisas que, né, não faz sentido nenhum. Então a falta de critério aí fica muito numa questão ideológica às vezes, né? A memória, em vez de ser memória histórica, é memória afetiva. Eu gostei. Não é nem lógica, né? A memória é mais afetiva. Uma pergunta, como é que tá o lance dos inventários lá do Petrópolis? Que teve um dia que o pessoal passou a canetada e disse, todas essas casas estão listadas agora. Isso aí já reverteu bastante, né? Tem dois tipos de listagem. Os imóveis de estruturação, que tu não pode mexer, e de compatibilização, que tu pode mexer. Os de compatibilização praticamente se extinguiram, não existe mais. Né? Que era assim, se eu tenho uma casa preservada dessa altura, então tu pode, a de estruturação, tu pode desmanchar este outro terreno, se é de compatibilização, mas tu não pode passar da altura, agora não existe mais. Eu acho que isso já abriu. Então, só por esse conceito, já muita coisa de Petrópolis caiu por terra. Mas eles passaram de novo, eles fizeram um apanhado de novo e diminuiu consideravelmente. Eu não sei te dizer os números, mas impactou bastante. Né? Eu ainda acho que tem muita coisa que deveria cair fora, que não representam uma arquitetura histórica. E como que tu enxerga as coisas caindo fora? Tu percebe que a cidade... Porto Alegre, e também falando de outras cidades brasileiras, assim, tu percebe um movimento em relação à mudança? Como é que tu está observando o cenário hoje? Do ponto de vista de geral, de melhoria de melhoria de cidade mesmo. Seja para o mercado, para as pessoas? Eu não sei, todas as vezes, eu acho assim, em todas as cidades, é só tu ver o plano diretor de São Paulo, o plano diretor do Rio de Janeiro. Se fosse, aqui a gente usa o termo tudo é granalizado, né? Tem o prós e o contra. Tu não consegue nunca formar um consenso, né? Porque tem muito extremo. Eu quero me colocar como pessoa equilibrada, que eu vejo a cidade como oportunidade para todos, e deve ser desta forma. Na medida que tu pega alguém que quer... Só para um lado? Só para um lado, só para um nicho, só para isso, só para... Eu acho que desequilibra a coisa. E até mesmo as pessoas que querem a cidade como uma visão geral de cidade, como eu imagino que eu esteja, né? Eu seja, tu acaba também tomando uma parte. Tu não quer nem se misturar nenhuma partezinha com aquilo ali. Eu acho que isso aí tem feito muito mal para todas as cidades no Brasil inteiro. Se tornou politizado, né? Se eu não consigo levar numa discussão, eu não duvido que a conferência de revisão do plano diretor que terminou semana passada, eu não duvido que isso aí não seja judicializado. Se eu não consigo na discussão, né, que a minha ideia prepondere, eu vou para a justiça para boicotar. Então, sabe, o Brasil está vivendo desta forma. Lá fora, eles conseguem resolver muito. Eu acho que talvez tenha até mais trâmite, mais participação da população para fazer grandes empreendimentos. Faz grandes empreendimentos em Londres, é só pensar. Já veio vários prédios assim, tu faz em Paris. Mas por quê? Porque tu discute. Eles não inviabilizam. Eles querem saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Né? Mas tudo assim é uma coisa proativa. Né? E tu consegue mesclar a preservação da memória histórica
com as questões modernas, né? E desde que haja um contraste bem forte, elas não se sobrepõem. E uma não choca a outra. O problema é quando tu tenta fazer um castelinho ali com... o castelinho. Porque E tu mesmo falou no preconceito que existe com quem está fazendo um grande empreendimento, né? Tu falou que desse preconceito que existe, isso é um problema muito sério, ter um preconceito na hora que todo mundo está pensando no melhor para a cidade, né? Eu acho que isso aí infelizmente não é uma exclusividade aqui do Brasil, né? O mundo na todo, Califórnia tu tem, eles chamam de NIMBY, né? Not My Neighborhood. O pessoal é muito forte na Califórnia isso. Então assim, São Francisco eu li a respeito. Tem pessoas que os caras querem construir um prédio residencial. Os caras estão há 20 anos tentando a autorização para construir prédio residencial. Porque não na minha vizinhança. O pessoal, não, aqui não, porque vai fazer sombra na minha escola, não, porque vai fazer... O pessoal não deixa. E aí tem déficit habitacional na cidade e eles não conseguem construir porque não dá. Dublin, caro lá, né? Dublin é outra cidade. A Irlanda tem a mesma população da Irlanda de 1800 e pouco atualmente. Mesmo com a mesma quantidade de pessoas moram hoje na Irlanda do que no século XIX. E muito mais imigrante hoje, né? Tem bastante imigrante, mas assim, tem muita, é a mesma população. A Irlanda, se tu pega 200 anos atrás, tem a mesma população de hoje, porque deu a grande fome e tudo mais. Então eles até perderam cultura, porque isso... Não, a cultura manteve. Não, mas eu quero dizer que, tipo, tem a mesma quantidade de pessoas, só que tem déficit habitacional em Dublin, ou seja, a Irlanda tem a mesma quantidade de pessoas. Lógico. Dublin tem 500 mil pessoas, 500 mil, é Caxias do Sul. Não tem casa suficiente para as pessoas morarem em Dublin, cara, a população não mudou. Por quê? Porque, patrimônio histórico, tu não pode construir um prédio aqui. Então, assim, os caras não conseguem construir, tem demanda, tem dinheiro, tem pessoas querendo comprar, tem tudo. Só que tu não pode construir. Porque, tem que ver que tem um patrimônio histórico, os caras não conseguem construir. E aí tu gera essa incongruência. Tipo, Irlanda é um país que atrai muita empresa, é um dos países mais livres da Europa. Fiscal. Só que os caras não têm onde morar, porque na cidade tu não pode construir. A gente viu muito nessas discussões de plano diretor, e até falando com o Antônio Lin, esses caras que olham também para as cidades, a gente viu muito sendo falado sobre a ideia que foi colocada principalmente no Novo Mundo e no Brasil. Ou seja, sobre o quê? Sobre um urbanismo mais científico, sobre algo que já teve determinados estudos e agora nós vamos botar as cidades com a tecnologia que a gente pensa de melhor hoje. Isso eu estou falando, por exemplo, quando construíram Brasília. E aí a gente olha para o velho mundo e a gente vê cidades que, de certa forma, mantêm uma caminhabilidade maior, uma vida de bairro maior. Só que aqui foi testado o que, na época, assim, se dizia, não, isso aqui é alta tecnologia. Se pensou muito, só que nem sempre tu precisa pensar muito para fazer o que as pessoas precisam. Às vezes tu pensa assim, eu vou idealizar o que uma cidade tem que ser. Tá, mas tu perguntou para quem vai morar nela? E isso que é um grande problema que eu percebo, né? Que as cidades... Por exemplo, um negócio. Se tu não faz um negócio voltado para o que de fato é um problema do teu cliente, esse negócio não prospera, porque ninguém vai pagar por aquilo. Não, mas aí tu tá sendo inconsequente. Porque a ciência está dizendo que é assim. A ciência falou. Né? A pessoa que está morando, ela não sabe o que ela quer. A ciência sabe. Exato. Esse é bem a ironia que a gente não sabe. É a ironia que a gente vive. Pô, se todos olhassem como um negócio, olha para o seu cliente. Mas por que por exemplo, essa questão do mundo moderno é diferente de Nova York e Brasília, por exemplo? Porque eu olho assim, as cidades que a gente quer visitar, vou pegar uma visão bem leiga. Quero bem visitar leiga. Brasília. Não, vamos lá. Pega as cidades turísticas. Algum de vocês foi a Brasília para fazer turismo? Não. Acho que... A primeira vez que eu fui para conhecer. Mas porque tu é arquiteto, eu constatei que eu não gostava. Tu constatou. Mas é muito raro, pessoa que não é arquiteto, não é interessada, ir para Brasília. Mas olha só que interessante, eu quero ir para Paris nas férias, eu quero ir para Nova York nas férias, às vezes eu quero até para São Francisco nas férias. Não mais tanto, porque eu tenho medo, mas... Às vezes eles limparam tudo. Limparam tudo. É porque vai o Xi Jinping essa semana fazer uma reunião com o Biden, eles limparam todos os mendigos. Mas depois vai voltar. Vai voltar. Mas por que é tão diferente, assim? Porque agora essa questão de cada vez querer implementar essa visão do novo mundo que o Arthur falou, e a gente quer visitar o mundo antigo. Mas eu percebo uma realidade no Brasil, por exemplo. Qual uma das cidades mais turísticas do Brasil? Tá, tudo bem, tem praia. Mas o Rio de Janeiro, que todo mundo gosta, não é o Rio de Janeiro em si. Zona Sul. É a Zona Sul. A Zona Sul, ela ainda tem a sua estrutura
de quando aquilo explodiu em urbanização de uma forma muito mais natural do que é urbanizado hoje. Então, se tu percebe, até mesmo dentro do Brasil existe esse contraste. A nossa Nova York, os nossos lugares, o lugar mais denso do Brasil, se não me engano, é a Zona Sul ali do... Copacabana. Tu não quer visitar a Barra, né? Como turista. Como turista, tu não quer visitar a Tijuca. Não, tu quer visitar... Que é Leblon. Copacabana, Leblon e Ipanema. Por quê? Porque existe essa realidade. Não tem boteco lá no... Mas e aí que tá, isso é legal. Por que não tem boteco na Barra? Porque não tem densidade. Porque a maneira que tu podia construir na Barra já não era a mesma maneira que tu podia construir ali. Quem foi que projetou a parte urbanística da Barra? Foi o Lúcio Costa, não foi? Que é o Brasília. pra quem não conhece. Agora já sei, já tô Mesmo virando. Então, e esse cara seguia uma determinada ótica. Então, eu acho que ele vai muito por isso. Né? O Lúcio Costa foi quem fundou o IFAM, né? Não foi ele que criou o IFAM? Não sei te dizer. Se eu não me engano, foi IFAM, que é o... Instituto de Patrimônio Histórico. Então, assim, a boa parte da questão de Ouro Preto não poder construir, se eu não me engano, veio de Lúcio Costa, que é o cara que criou Brasília. Então, assim, Ouro Preto é uma cidade que eu já vi muitos colegas meus da Faculdade de Arquitetura falando, assim, ela é muito exclusiva. Ela é uma cidade que não deixa o pobre morar perto do centro. Eu falei, tá, mas não deixa porque tu literalmente não pode mexer em nenhuma edificação de Ouro Preto, que é histórica. Cara, sim, mas todos devem ter direito. Tá, então tu tá deixando a cidade ser exclusiva e cara porque tu não consegue aguentar a demanda. Eu falei assim, mas tem que ter, o governo tem que dar para todo mundo a casa histórica. Eu falei, cara, tu tem que escolher alguma coisa. Então, assim, é muito louco. E Nova York talvez não sofreu tanto isso também pela pujança que já existia ali também. Existia já um mercado muito mais consolidado. Isso é minha visão, totalmente leiga. Acho que tu vai poder até dizer. Agora eu vou chutar a mega vez. Não, mas olhando racionalmente, tu pode interpretar e ver, cara, aquele momento que Nova York começa a ter um crescimento, o mercado já é mais consolidado. Quando o mercado já é mais consolidado, tem empregos que já estão consolidados ali. Então, todo o ciclo de mercado ali, ele já estava muito mais consolidado do que se tu for pegar em várias cidades brasileiras que ainda era muito limbo. Né? O mercado é tão forte em Nova York que não teve tempo os caras que pensaram contra reagir. Eu tive lá agora, mais ou menos assim, eu tive lá uma visão bem leiga da coisa. Há um mês atrás, acho. Eu vi, cara, tirei uma foto, os caras estão construindo prédios em cima continuando as construções. Isso que eu compro espaço aéreo, né? Exatamente. Em cima dos prédios que já existiam. Como se eu pegasse aqui o caldeiro e jogasse pra cima. Isso? Não, pensa num prédio já que já tem 30 andares e os caras estão construindo mais. Em cima. Eles se inspiraram aqui. O prédio do lado constrói em cima dele. Ar criado. Não, eu vi o próprio prédio, não era nem do lado. Era o próprio prédio continuando a construção. Isso, eu não sabia. Eu tenho foto. Eu achei derrubado isso aí. Cara, que loucura. A estrutura tem que ser muito boa. Ou o engenheiro está usando uma merda. Não, eles têm alguma estrutura que eles criam, não sei como é que fazem, entendeu? Se coloca reforço a estrutura, mas de alguma forma estão fazendo. Inovação. A fundação, a estrutura toda resolve para cima da terra, mas isso é uma coisa interessante. Quando tu vê cidades, quando a cidade ela tem uma economia mais pujante, é muito difícil tu ver casa velha nela, casa histórica. Porque aquela casa ela foi substituída em seguida por um prédio mais novo. Tanto que eu me lembro que o pessoal... A não ser que tenha áreas, né? Que daí ciclos mais rápidos da economia. Ciclos mais rápidos. Então, assim, por exemplo, o pessoal quando filma... Eu vi, assim, quando faziam filmes históricos de Viena, eles não filmam Viena. Porque Viena, se tu for hoje pro centro de Viena, tem muito prédio novo já. Eles filmam em Praga, porque Praga ficou parada no tempo por causa da União Soviética, então não trocaram os prédios. Então em Praga, tu tem partes de Praga que lembram Viena do século XIX, porque hoje em dia Viena não é mais assim. Então, por que Ouro Preto tem tanto prédio histórico? Porque no fim do ciclo do ouro, a cidade morreu. Então ela ficou parada no tempo, ela ficou estagnada. Por isso que tu tem, quanto mais a cidade é estagnada, mais tu vai ter prédios históricos, que é aquela cidade para aqui também um pouco assim, né? Essa região dos Porto Alegre ainda tem os mesmos prédios das indústrias, só que onde trabalhavam 3.000 pessoas, hoje trabalha uma empresa com 10 pessoas. Aí tu vê Bela Vista. Bela Vista, ele surgiu lá pela década de 70, 80, começou a criar. Então tinha um monte de casa, mansão. Essas casas foram derrubadas e surgiram prédios agora. Por quê? Porque a economia ali está girando. Então ela isso foi bom para o bairro. Foi bom para o bairro. A Avenida Paulista, uma das principais avenidas do Brasil, era a avenida, tipo a Avenida Rio Branco, assim, eram grandes casarões, né, que a pessoa ia se vestir para ir para a Avenida Paulista. E esses casarões foram botados abaixo e hoje é um marco na cidade de São Paulo. Exato, então é isso que tu vê, assim, se por exemplo São Paulo tivesse estagnado economicamente, talvez hoje em dia a gente estaria cheio de casa tombada na Avenida Paulista. Porque ela não teria sido, e é isso que é o problema, a gente fica com prédios que tem uma defasagem tão grande entre quando eles foram construídos e quando a gente está vivendo, que tu acaba criando um valor histórico.
Né? A única coisa que não acontece em valor histórico são os prédios modernistas da década de 60. A maioria deles, pode ver. A maioria é tudo feio. Muito feio. Tem uns ícones, tem uns ícones interessantes, tem ícones interessantes. Mas assim, 90% dos prédios construídos na década de 60, 70 são tudo igual. É aquela caixotinha branca com uma corzinha ou cinza ou amarela embaixo da janela. Pode andar em Porto Alegre tudo assim. Sim. É tudo No igual. Brasil, muito assim. É tudo igual. Vai em Caxias do Sul, uma moldurinha. Que é onde teve o maior boom demográfico E um brasileiro. pilotis. Mas Nova York, por exemplo, não tem essas casas tombadas. Já foi essa mesma visão de Eu acho substituição? que tem. Deve ter, tem, sim, tem. deve ter. Sim. Tem o filme Up, aquele. Ele que é o do velhinho que morava numa casa e queriam construir ali naquela casa. Ele é um filme que ele é baseado numa história real de uma desenho casinha. animado, desenho animado. É um desenho animado. É, que a Pixar pegou uma casinha que estava entre alguns prédios. Acho que era em Nova York. Botaram no balão e tiraram ela dali. E tem um caso assim muito que, eu sempre passo na frente, eu lembro também, na Faria Lima tem aquela casa que como não dava para Tem um Mac? que não dava para construir ali, não sei se a proprietária não quis vender, sei lá. Faria Lima. E aí fizeram um prédio que são praticamente 2 torres conectadas por uma em cima da casa. Era um prédio Aí eu bandeirante. já diz, Era uma casa bandeirante, Casa histórica, e aí não podia demolir. Aí tu olha, tá na Faria Lima, assim, tal, daqui a pouco tu olha, tem uma casinha no meio, assim. Se tu olhar, por exemplo, essa região aqui, né, ela deveria ser extremamente valorizada, né, porque ela está próxima do aeroporto, 5 minutos do aeroporto, na entrada e na saída da cidade, né, do lado do rio, com o pôr do sol aqui do Guaíba e toda essa região aqui, né, se tu pegar, tá essa história da gente ter crescido de costas pro rio, eu não sei exatamente a explicação técnica, né, mas deve ter alguma influência ligada a essas limitações, né? Eu acho que tem um pouco a ver também com o alagamento, né? Que deu a enchente e o pessoal simplesmente construiu um dique em volta da cidade. Tanto que aqui não tem mais o trem, né? Aí a Freeway aqui. A Freeway é o dique, né? Natural ali que tem agora é a Freeway. Não, a gente tem atendido cliente no Vale do Taquari, Lajeado, por exemplo, e todos os empreendedores ali que a gente tem atendido já estão dizendo, não, aqui não dá para botar porque aqui a água chega. Então, de certa forma, Porto Alegre acho que deve ter tido esse impacto. Todo mundo ficou assustado quando vai... Essa zona aqui era a zona de várzea, né? Então, tendência de ser alagadiça. A várzea agora ficou lá mais pro norte. Na ponta ali, várzea azul. E o lençol freático aqui é colcha freática, ele é bem em cima, né? Então, A pior, isso aqui tu cava um buraquinho e... isso aqui é complicado construir aqui, né? Porque tu fura um pouco e já tem água. Por isso que Beira-Rio afunda. É verdade. Beira-Rio afunda porque é um aterro e remendado. Hoje tem tecnologia para isso, mas tu não pode fazer... pode, mas é caro fazer um subsolo aqui, por exemplo. Né? Então, tem que deixar a bomba funcionando o tempo inteiro. A né? questão, sim, e mais para tu fazer também é bem complicado, é mais caro. O shopping Praia de Belas ele foi construído dentro do rio, entre aspas, né? Mas em cima do aterro. Aquilo ali é como se tu pegasse uma piscina e tirasse água, copo. Né? É uma piscina aquilo ali, sem água, né? Não à toa é Praia de Belas, né? Porque era a Praia de Belas. Né? Mas tem uma coisa assim que a gente estava falando principalmente com Porto Alegre, mas tem várias cidades no Brasil que a gente tem visto. Eu acho que é um assunto que muita gente se perguntou quando saiu os dados do censo, 22 agora, que saiu em 23 e não saiu inteiro em 23, ainda vai sair em 24. Que BGE é muito rápido, né? BGE. Eficiente. Nossos amigos BGE estão de parabéns pela rapidez e eficiência. Que é muito dado, né? Muito dado. É muito dado. Mas poderia dar uma agilizada, né? Enfim, que é essa questão de Porto Alegre diminuindo de população. Salvador, se não me engano, também. Foi a que mais encolheu. Foi a que mais encolheu. Tu vai lembrar de várias, né? Como arquiteto urbanista. Vocês sentem que isso está impactando o mercado no geral, assim? Ou isso não é tanto sentido na prática? Foram quase 70 mil pessoas em Porto Alegre, né? Um pouquinho mais. Uma Lajeado saiu, né? Qual a explicação disso? A pandemia tem a ver com isso também? Eu acho que Porto Alegre já é uma cidade que, aquilo que tu falou, né? 90% dos teus colegas já não estão mais aqui. Dos meus também, da faculdade, o pessoal não está. Dos meus, sou mais jovem, vocês, aí já, todo mundo já... Da minha família, 2 irmãs minhas moram fora de Porto Alegre. Então, tipo... Das 2 filhas que eu tenho, as 2 fora de Porto Alegre. Não, isso aí...
Nossa empresa, a gente está com planos de eu sair também de Porto Alegre para tocar a empresa em outro lugar. Então, assim... Porque ninguém mais consegue trabalhar com o Francisco aqui. Recebemos até convites de Criciúma. Estão conseguindo? Estamos conseguindo agora. Logo a gente consegue se livrar. Não, e é verdade, eu me lembro que há uns 8 anos atrás eu conversei com um cara que estava fazendo uma startup de carros elétricos, de aluguel de carro elétrico aqui em Porto Alegre. E aí o César, acho que era o César. E aí ele falou que o carro elétrico que ele estava estudando fazer era de Lajeado. Isso na época do Sartori, governador, então faz mais tempo. E aí o cara chegou para o governo do estado e disse, eu quero construir uma fábrica de carros elétricos em Lajeado. Isso que Lajeado é uma cidade bem mais pujante que Porto Alegre, mais fácil de fazer negócio. O governo do estado pegou e botou para ele um cara do Sebrae. Disse, fala com esse cara do Sebrae, ele vai te dizer quais são as leis. Aí ele... Não sei o que, ele disse que nem chegou a falar com o governo de Santa Catarina, chegou um representante do governo de Santa Catarina e falou, seguinte, aqui está o terreno, aqui tem isenção, a gente dá esse dinheiro aqui para construir tua fábrica aqui em Santa Catarina. O cara alemão, cabeça dura, não quis porque ele queria investir em Lajeado, não abriu a fábrica. E não abriu, a empresa acabou. Então, assim, a gente recebeu um cara de Criciúma falando, não, vem para cá, porque educação é de qualidade, saúde é de qualidade, imposto é metade, então a gente está olhando, o que a gente está fazendo em Porto Alegre? Então imagina, a gente é cabeça dura, a gente quer manter a empresa aqui. Só que uma pessoa que tem um pouco menos de amor por Porto Alegre quanto a gente, cara, quer saber, eu vou morar na praia. E é isso que tá. Santa Catarina cresceu, estava imaginando Santa Catarina ter 6 milhões e pouco, 7 e pouquinho, tem 7 e um tantão. Não existia essa competitividade anteriormente com Santa Catarina? A gente sempre, eu cresci vendo Santa Catarina como, é só praia. Atualmente Santa Catarina é a locomotiva. O litoral do Rio Grande do Sul. Atualmente Santa Catarina é a locomotiva da região sul. Exatamente. E a gente está perdendo população, perdendo competitividade. Eu vou para minha esposa é de Erechim e Xanxerê, a família dela é dessas duas regiões, e Cruz Alta também. Então, assim, Cruz Alta é estagnado no tempo. É cidade de agro, mas tu vai para Xanxerê, é menor que Cruz Alta, tem muito mais serviço que Cruz Alta e também é agro. Então, cara... Acho que muito desse déficit populacional também é por legislação. Tu vê a mesma coisa acontecendo em Salvador, por exemplo? Salvador é perigoso para Dedéu. E aí, Salvador, tu tem praticamente, cara, toda a parte ruim que tu tem aqui de burocracia, tu tem lá em Salvador, só que tu tem uma insegurança muito mais brutal. Assim, mas Porto Alegre não vem crescendo pouco há muitas décadas. Não é de agora. Só que quando tu vai deixando de crescer, fatalmente tu vai atravessar uma linha que tu vai começar a diminuir, né? Essa é uma tendência de muito tempo. Uma vez eu estava participando de uma reunião, não vou dizer há quanto tempo que vai ligar o prefeito, mas conversando, e tinham secretários, fui convidado para participar e tal. E o então secretário de Planejamento, ele chegou assim com muita... que é um absurdo, nós estamos perdendo para cidades da grande Porto Alegre. Nós temos que fazer alguma coisa com relação a isso. Cara, eu me dei sabe, eu estava lá, devia ser... Eu fui bem educado, fui mal aprendido, porque eu resolvi falar. Não, para um pouquinho. Capital, naquele tempo da quarta economia do Brasil, Estado, da quarta economia do Brasil, nós vamos competir com a grande Porto Alegre, mas onde é que nós estamos, cara? Esse é o objetivo. Nós temos que... Vocês se intitulam a capital do Mercosul, naquele tempo falava Mercosul, a capital do Mercosul, e nós vamos competir com a grande Porto Alegre. Nenhum demérito para a cidade da grande Porto Alegre, mas nós temos que pensar no mínimo em termos de Brasil, né? Porque senão nós vamos ficar mais tacanha. Eu acho que esse tipo de coisa ainda tem em Porto Alegre. Eu acho que já se superou muito, mas ainda tem. É só tu ver assim, como são tratados os prestadores de serviço, 5% de SSQN. Pô, cruza aqui a ponte, tu já tem incentivos para isso, né? E a gente fala com as prefeituras de Gravataí, se não me engano. Gravataí já nos ofereceu também. Gravataí disse, chega aqui, coloca Gravataí, é 2%. Então, eu acho assim, são coisas assim que não estão fazendo a coisa certa, né? E isso, a tendência é... E se sai a Space Hunters daqui, vai sair muito mais gente com... Não é só... Vai sair coisas... Sai família, né? Sai família, sai economia, sai renda, e renda boa. É uma indústria da inteligência, onde tem a melhor renda, né?
Então, E por isso a importância de um caldeira. sim, caldeira básico. Isso aí faz mudar um pouquinho do mindset também de, Um dos pilares grande, do caldeira é evitar a evasão de talentos, né? Fomentar a economia, evitar. O segundo é conectar as empresas tradicionais com a nova economia, e o terceiro é o poder público, né? Conseguir também ser mais eficiente, mais conectado a isso. Né? Por isso até que tem a secretaria aqui dentro. Né? Eu acho que está no caminho certo, porque não adianta só para Porto Alegre, que é uma capital e ela é muito inchada, não adianta só baixar imposto. Ela precisa primeiro sanear muita coisa interna, que eu acho que é o que a atual gestão está tentando fazer, para depois tu começar a fazer corte de imposto. E daí, então, acho que a prefeitura, me parece, está finalmente trabalhando num caminho certo. As coisas levam tempo. Então, assim, atrai empresa, mantém as empresas aqui, cria incentivo, começa a flexibilizar as leis. O natural é tu começar a reduzir a carga, entende? Então, esse é o caminho que me parece que a prefeitura está seguindo. Mas, assim, depois de 20 e poucos anos, a gente finalmente tem uma gestão que está indo para esse lado. Então, as coisas levam tempo. O problema é que agora que a gente está vendo, como o Zago falou, a gente está vendo agora a população decaindo, mas isso começou há 30, 40 anos atrás, a cidade perder competitividade. Então dá para salvar. A gente tinha que levantar uma bandeira aqui no Lugar é Lucro 9, no Tijolo Cast 8, salvem a cidade. Mas tanto é que a gente continua em Porto Alegre, a gente não aceitou o convite de Gravataí para ficar em Porto Alegre. Cresceu, mas está pensando. Imagina perder o ISS que ele na minha empresa. Vamos levantar essas bandeiras aí, cara. Agora nós vamos trazer eles para cá já estava aqui convencendo. Aqui. Sai mês que vem já? Não, isso aí Tem dois Space Hunters aqui, hein? A gente tem interesse. Tem mesmo. O pior é que o ecossistema de Porto Alegre nos ajudou bastante. E isso é uma coisa, o mercado paulista, carioca, olha ainda pro gaúcho com muito respeito em relação a negócios. A gente, pelo menos eu já ouvi várias vezes, gaúcho e tal, tem um respeito com isso. Então é legal também ter uma sede aqui, da onde a gente saiu, até porque é uma cidade que discute muito o que a gente estuda, né? A gente atende o Brasil todo, sempre o pessoal gosta de comentar e fazer piadinha, né? Mas gosta de comentar, tem algumas piadinhas. Mas eu acho que tem tudo a ver vocês, desculpa, permanecerem aqui. O doente precisa do hospital, do médico. Vocês estão numa UTI aqui. A nossa ideia é ficar em Porto Alegre. Né? Eu gosto de Porto Alegre, tanto que a ideia é, por exemplo, eu ir morar nos Estados Unidos, tudo der certo, mas eu não sei se eu pretendo ficar nos Estados Unidos. E a empresa tem a sede aqui, então a empresa está indo tem sede como um aqui. representante. E tudo bem. Cultura também, né? Eu passei mal do estômago todos os dias que eu estava nos Estados Unidos, comendo os caras é muito ruim. Quando a gente bate meta, a gente faz o quê? Agora a gente estava programando outra coisa, mas churrasco. Churrasco. E churrasco é o... nada a ver com o tópico, mas tu entra em qualquer farmácia, Walgreens, lá tem um corredor só de laxante. Sério? Que isso? Eu descobri no segundo dia. Eu olhei pra minha esposa e falei assim, mas como tem laxante aqui, né? Era muito laxante, cara. Era um corredor laxante dos dois lados. Depois eu descobri por quê. Agora tu falou em farmácia, eu lembrei. Beleza, a gente tá falando o quanto que lei dificulta ou limita o crescimento, por exemplo, de mercado imobiliário e de toda a cidade como um todo. A gente tem um exemplo agora que apareceu para nós, que é muito clássico do quanto uma lei ou alguma cultura, enfim, pode limitar o crescimento de um mercado. A gente foi fazer um estudo no Marrocos e a gente comparou a análise ali com o potencial de farmácias. E aí eles falaram, não, mas aqui não pode botar farmácia. Como é que foi a história mesmo? Não, é aquele negócio que a gente compara o tipo de uso. Era um terreno que ficava no sul, numa cidade chamada Buscura, que é o governo do Marrocos, da Casablanca falou... A partir da N1, que é uma rodovia, não pode ter densidade. São terrenos grandes de baixa densidade. Não pode, porque eles querem que seja um bairro mais caro. Então, beleza. Então, tu vê todos os mapas, é tipo gritante a diferença. Aí a gente fez a análise, fez a avaliação, o terreno era bem localizado para uma universidade e tudo mais, e a gente botou, ele é bom para farmácia. E aí o cliente disse, não, tira isso daí. E eu, mas por que ele é bom? Ele falou assim, não dá nem ideia para o empreendedor, porque aqui não pode farmácia, tem uma farmácia 400 metros. Ele disse que no Marrocos tem uma lei que proíbe farmácias a menos de 500 metros uma da outra. Então é que lá eles... São João não existe lá. É que provavelmente o rei do Marrocos visitou aqui Erechim, viu um monte de farmácia Erechim, mas na frente do não, isso eu não quero pro Marrocos. Tu anda na zona sul do Rio, uma farmácia, uma farmácia, uma ferragem, uma farmácia, uma ferragem. Estados Unidos também.
Mas aqui acho que aqui ganha muita farmácia, cara. Muita farmácia. Aqui em Porto Alegre nós não temos mais esquina, nós temos farmácia. Tem farmácia. A gente não tem mais esquina, a gente tem farmácia. Pior que é verdade. Eu moro do lado de uma raia, 3 quadros pra cima tem uma Panvel. As agências de banco viraram farmácias, né? Ninguém vai mais agência de banco. Então, Exato. Muitas vezes durante a pandemia nos perguntavam assim, o que mais vai sobreviver? E a gente, pelo menos eu falava assim muito de conveniência. Conveniência a gente acha que vai, porque é o que mantém o bairro. E as farmácias eu acho que enxergaram um pouquinho disso também, de ser conveniência, tá mudando um pouquinho do business para isso. Hoje tu vai numa farmácia e compra um salgadinho. Sim. Tá mudando, eles têm produtos próprios agora. Produtos não próprios. fazendo propaganda, mas tem uma Panvel fazendo propaganda, Zara, que tá com muitas linhas de produtos próprios. De caderno. O João tá namorando, então ele vai muito na farmácia. O que tu faz, normalmente quem namora vai muito na farmácia com a... Por que, né? Mulher leva muito namorado na farmácia, sempre. Cara, eu vou parar pra pensar nesse consumo. Pensa, tu ia menos, mas mulher... esqueceu, é incrível como mulher leva a gente aí na farmácia. Não, tem que comprar sabonete, shampoo... Agora, também, antes não tinha. É. Desodorante. Mas assim, a população de Porto Alegre está envelhecendo, né? Sim. Então, usa mais farmácia. Eu vou fazer, agora, ano que vem, 40 anos de casado, a minha lista de presente Na na farmácia. farmácia. Não, mas é verdade, a gente vai ficando heavy user. Cara, muito bom. Essa temática Panvel. Muito bom. E tem alguma visão, acho que, do que a gente ainda não falou aqui dentro, falamos sobre várias coisas, que o Zago e o Fred queiram deixar para quem está nos ouvindo, de visão final, de algo que é importante. Se o cara é consultor, se o cara é incorporador, se o cara é empreendedor, se o cara pode ser de varejo, comércio. Eu acho importante saber, dado isso e a especialização de vocês, essa última mensagem de pensamento final, essa última pimentinha. Depois eu queria fazer uma pergunta. Primeira coisa é venha para a comunidade do tijolo, venha fazer parte, né? Mas eu acho que é um pouco de tudo que a gente falou, né? Um pouco de olhar para frente, né? Enxergar, entender melhor, né? O cenário, o mundo que a gente vive, estar mais aberto para conexões, né? Preparar as pessoas, né? A gente sempre fala, não é a tecnologia, as pessoas que usam, né? A tecnologia. Então, como é que eu consigo ter um time, né? As empresas são feitas por pessoas, como é que eu trabalho com essas pessoas para elas terem essa visão também, né? A inovação hoje não é uma areazinha da empresa lá que fica, como eram as áreas de P&D, antes ficavam lá, né, enclausuradas, criando coisa. É toda a empresa, né? Todas as áreas têm que estar olhando para isso. Então é isso que a gente prega aqui, que a gente acredita. O Caldeira também a gente falou aqui, eu acho que é uma coisa super importante para a cidade, daí, uma transformação até urbana aqui que está acontecendo aqui no bairro. E eu acho que a gente está conseguindo fazer algo aqui, né? Os guris são prova aqui também que participaram um pouco disso, de uma cidade melhor, né? E a gente está aqui falando que, pô, hoje a gente se orgulha dessas coisas que estão acontecendo, Porto Alegre parece que está melhorando. Eu sou entusiasta, eu sigo aqui, né? Minha família toda empreendeu aqui sempre, a vida toda. Por que não dá para fazer mais, né? A gente agora está com o bastão na nossa mão, vamos fazer uma transformação acontecer, né? Através, a gente tem que ser o agente transformador, não adianta ficar aqui só se queixando também, né? Acho que é possível, né? A gente está mostrando aqui que tem várias coisas que estão melhores, né? Então é olhar o lado cheio do copo, né? Como se fala, e continuar puxando isso, né? É um pouco o que eu acredito. Uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma análise já consultor técnico, do Sinoscom, prestando serviço para empresas grandes, fazendo análise de terrenos do ponto de vista de aproveitamento para várias empresas. E todo mundo dizia assim, o Zago conhece bastante. E eu sempre gostei disso aí, dessa segurança que isso passa. Mas há uns 10, 12 anos atrás eu pensei uma coisa, isso que eu tenho como virtude, vamos chamar assim, qualquer um pode ter. E vai passar por cima. O diferencial que pode acontecer é se eu unir o conhecimento, a experiência, a inovação. Porque assim, os que estão vindo, eles vêm com inovação. E com o tempo vão ter experiência. Então a tendência é passar. E o mercado como todo, acho que precisa, as pessoas como todo, como pessoas, como seres humanos, né, precisam pensar desta forma. Eu estou fundamentado na minha experiência, no que eu sei, no que eu sou.
Isso aí qualquer pessoa pode conseguir. A inovação é que faz a diferença. A inovação é que faz com que a experiência possa crescer, evoluir, se transformar em algo melhor e gerar novas experiências. Então, assim que eu acho, assim, para todos os setores, especialmente para nós da construção civil, a gente vê que as primeiras tendências de tecnologia, de high-tech na construção civil passaram pelos escritórios. Primeiro os escritórios de cálculo estrutural, mais técnico. Mas depois vieram ali eu já estou falando o BIM, mas não, antes tinha o CAD, não sei o quê, né? Isso aí, aos poucos, está começando a entrar na indústria da construção civil. Porque estão entendendo essa questão da experiência, que precisa ter inovação, senão daqui a pouco alguém vai passar por cima. Então, acho que é isso aí que tem que ser. Eu queria fazer uma pergunta que, de novo, aquela pergunta, João, que algumas vezes a gente deixou de fazer. E eu acho que a gente podia começar a fazer sempre, porque a gente entende de cidades antes de qualquer coisa na Space Hunters. E acho que é uma pergunta legal sempre fazer os convidados nossos, que é: qual cidade vocês gostariam de morar? E aí, beleza, vocês podem até dizer, de repente, Porto Alegre e tal, mas até mesmo tu com o teu conhecimento, assim, que é, de certa forma, uma referência que vocês enxergam, assim, pô, essa cidade eu gostaria de morar, uma cidade que é legal. Já respondi essa pergunta. Assim, dando um pouco de... eu gosto muito da Europa, né? Me identifico bastante lá com a Inglaterra, né? Em Londres, especificamente, acho que é uma cidade fantástica. Mas me desagrada o clima. O clima é muito difícil, né? Então acho que eu não sei se eu conseguiria... Isso que tu é gaúcho, né? Não, mas é muito pior. É muito pior. Às vezes no mesmo dia tu tem, cara, neve, chuva, sol, cara, uma loucura o negócio lá. Eu morei um tempo em Cambridge, ali que é do lado, e é difícil o clima, assim, ele realmente machuca, assim. Agora, a região da Flórida é uma região, né, tanto é que os brasileiros estão todos lá, né? Então, assim, eu acho que é por aí que eu me enxergo. Eu não conheço a Austrália, dizem que é um lugar muito, muito bacana de se viver, mas esses dois locais, assim, me agradam bastante. Eu gostei que ele foi mundial. Normalmente as pessoas ficam no Brasil. Gostei. Eu não sei, se fosse para fora do Brasil, teria Orlando ou Barcelona. Mas eu não penso para fora. Não é só por causa da minha idade, né? Mas eu gosto muito de Porto Alegre. E eu acho que aqui é um lugar que a gente pode fazer diferença. Vocês estão fazendo diferença aqui. E eu acho interessante quando a gente consegue fazer diferença. A gente faz parte da nossa realização como pessoa e não só profissional. E eu gosto, dentro do meu pequeno nicho, fazer a diferença, né? Pessoas vão se servir disso que a gente conhece, disso que a gente faz. E eu acho que aqui é um lugar bem interessante. Eu acho que é bem... Uma coisa interessante que tu falou, é uma coisa que eu sinto também. Porque aqui, por mais que a gente tem uma empresa pequena, a gente está começando e tudo mais, a gente consegue ser protagonista na cidade onde a gente é cidade natal. Faz a diferença. Mas se tu vai para qualquer outra cidade, até pensando assim, vou morar em Orlando com a minha família e tudo mais, tu vai ser sempre um espectador naquela cidade. Sempre estrangeiro. Tu vai ser, por mais que tu vire cidadão, tem cidadania europeia. Se eu for morar em Bolonha, eu nunca vou ser um protagonista. Eu vou sempre ficar olhando o que os outros vão fazer. Exatamente. E esse é o problema de tu ser imigrante. Né? Tu não tem como, tu vai ficar olhando o que os americanos vão estar fazendo de legislação. E pelo próprio formato de Porto Alegre, eu sou um também que eu gosto bastante de Porto Alegre, porque é uma cidade que é fácil de chegar em tudo que é lugar, uma cidade... Tu responderia Porto Alegre? Sim. Tu responderia o que, Francisco? Cara, eu acho que... Aí ele falando mal de Orlando. Acho que Orlando. Pior que é Orlando. Porto Alegre. O que eu vejo, assim, né, dentro do Brasil, você falar que não... Tanto é que eu respondi direto para fora do Brasil, porque aqui dentro eu iria por necessidade ou por alguma oportunidade de negócio, que nem os guris falaram, um benefício muito bom para o meu negócio, que eu tenho aqui em São Paulo, tá bem, né? A gente não se enxerga, né, o gaúcho, de certa forma, assim, a gente tem essas raízes aqui e a gente tem a crença de que a gente pode fazer a diferença, né, por que aqui não pode ser uma cidade melhor, né, e uma São Paulo, né, porque a gente não pode fazer algo assim, né? Então, a gente acaba olhando para fora, mas quando a gente olha para fora, eu várias vezes já pensei em ter uma experiência ou ficar um tempo que a gente está pensando em fazer, a gente repensa muito essa história de lá eu vou ser sempre um estrangeiro, um outsider, né? E isso com o tempo começa a incomodar também, né? A gente, ao mesmo tempo que tem toda a qualidade de vida, segurança, tudo que a gente vê quando quer ir para fora, a gente não é, né, uma pessoa de lá.
Talvez a próxima geração seja, mas a gente não vai ser, né? Não, e talvez a próxima geração possa visitar e voltar, né? Tem muita gente que vai, mora, faz Sem faculdade. dúvida, acho que a experiência tem que fazer. A experiência tem que fazer, é fundamental. E volta. Até para pegar esse intercâmbio e trazer as ideias para cá, né? Tu indo para E assim, não, a gente não acredita que a pessoa tem que ficar aqui, né, estagnada, não é isso, né? A gente pode trazer as coisas, né, fazer do mundo, né? Mas aí contribuir. Então, contribua com a sua cidade também, com a sua economia. Quiser saber mais, eu vou botar vários links dentro da descrição desse vídeo, inclusive os links do Tijolo também. Agradecer muito a presença do Zago, agradecer muito a presença do Fred, agradecer muito a presença da Space Hunters. Obrigado. De nada, cara, não tem problema. Pessoal, obrigado a ver o Francisco e o Arthur toda hora, eu também. Se inscrevam assim, aqui dentro do canal, tá? Da Space Hunters também, dentro do canal Tijolo. Dentro das nossas redes sociais, acompanhem todos os podcasts que a gente colocar, porque é um conteúdo da mais, né, fina inteligência. E os cortes também. E é isso, assim, nos encontramos nos próximos TijoloCast e nos próximos Lugar é Lucro. Até mais.